A propósito, o golpe de mestre é o mínimo que se pode dizer de uma turma de ladrões que foi pega em flagrante pela polícia. Os policiais pegaram os ladrões, digamos, com a mão na massa. Porém, estranhamente, foram todos liberados minutos depois. Será que isso tem explicação? As imagens gravadas por uma câmera de segurança registram a ação de uma quadrilha. Os criminosos invadem este prédio e levam janelas. Elas têm uma película escura que protege o vidro e dificulta a visão de quem vê de fora. Cada uma delas custa R$ 1.500. De repente, policiais militares surpreendem os homens carregando o material roubado. Fim da ação? Não, os ladrões não foram presos. Eles são liberados em um desfecho que nem os próprios criminosos esperavam. Um desfecho que revoltou o dono do imóvel. É triste e lamentável você ver a nossa segurança a que ponto que chega. Os policiais agiram certo? Houve falha? Qual a explicação deles para deixar os assaltantes soltos? Para tentar responder a essas perguntas, é preciso ver exatamente o que aconteceu nessa rua de São Paulo naquele sábado. A ação começa quando dois criminosos chegam de carro às 2h da tarde. Eles entram pela lateral do prédio. É um imóvel de 4 andares que está vazio. Aqui funcionava uma empresa do setor gráfico. A companhia mudou de endereço e o prédio foi posto para vender ou alugar. Lá dentro estavam cabos, fios, pias e as janelas que atraíram a cobiça dos ladrões. Os assaltantes começam uma operação desmanche que vai durar 5 dias. Pouco depois, chega mais um comparsa. Ele observa o movimento, disfarça e também entra pela lateral do prédio. 1h30 depois, um dos homens sai pela porta da frente. Ela foi arrombada. O homem abre o porta-malas do carro. O comparsa aparece com uma janela que foi retirada do prédio. Eles começam a carregar o carro com outras das janelas roubadas. Fazem várias viagens e não se importam com as pessoas que passam por ali. Para todos os efeitos, eram homens trabalhando em uma reforma. Além das janelas, eles levam também fios elétricos, pias e o ar-condicionado. Em poucos minutos, o porta-malas está cheio. A ação é rápida. 1h30 depois, 2 homens vão embora com o material roubado. Um terceiro comparsa fica no prédio. Prepara mais um carregamento. No dia seguinte, um domingo, a quadrilha volta a agir. Os criminosos chegam perto do meio-dia e entram pela porta da frente. 1h depois, a cena se repete. Os criminosos carregam o carro com mais janelas. Este homem agora traz as barras de alumínio que sustentavam as janelas. Nesse momento, são surpreendidos pela polícia. Os policiais mandam os homens encostarem na parede. Percebem que a situação é suspeita. Revistam apenas um dos ladrões. O outro policial se aproxima. Eles conversam. Um dos homens vai até o carro.
pega alguma coisa e entrega para o policial. Em seguida, o PM examina o porta-malas do carro, vê o material que foi retirado do prédio. Manda o criminoso baixar a porta. Conversa com ele durante alguns segundos. Enquanto isso, o outro policial entra no prédio. O PM que comanda a operação fica na porta. Em seguida, vai até o carro da polícia. O policial fica apenas 2 minutos dentro do prédio. O PM que estava no carro volta. Um dos homens entrega pela segunda vez alguma coisa a ele. Eles conversam. O homem gesticula. A conversa é interrompida por um motorista que pede informações. Em seguida, os policiais liberam os criminosos e vão embora. A abordagem durou cerca de 10 minutos. Como que eles olham as pessoas tirando materiais de dentro de uma propriedade, conversaram, foram embora. Depois de 5 minutos, eles continuaram a tirar novamente todos os materiais aqui de dentro. Como dizendo, é festa. Os homens ajeitam o material roubado no carro e vão embora. 3 horas depois, eles voltam a agir. Desta vez, os criminosos chegam a pé. E continuam arrancando as janelas do prédio. Minutos depois, um dos criminosos vai buscar o carro estacionado a alguns metros do local. A ação também durou 10 minutos. O prédio de 4 andares foi depenado pelos criminosos. A ação não parou no fim de semana. Continuou noite e dia, até o meio da semana. Nestas imagens, por exemplo, vemos os ladrões voltando ao local do crime à 00:09 da quarta-feira. Segundo o proprietário, a ação dos ladrões foi planejada alguns dias antes. A primeira coisa que eles fizeram foi cortar a energia do prédio. Quer ver, ó? Tá vendo ali, ó? Ali tá cortado e lá no poste também. Foi isso, né? Eles cortaram a parte elétrica para poder roubar cabo, fio, essa coisa toda. É, né? a primeira atitude, eles desligaram aqui o cabo e foram até o poste. No poste também. Tiveram a ousadia de ir cabos no cortados poste ali também. e cortar os cabos. Aqui, por exemplo... Aqui é a entrada principal da energia do prédio. Eles tiraram... Acabou tudo. Eles tiraram tudo. Relógio, cabo. No total, os criminosos levaram todos os cabos e fios. Arrancaram as portas. E mais de 30 janelas. Estas outras imagens mostram como os criminosos agiam. Em apenas 12 segundos, este homem arranca uma janela. Ele conseguiu retirar 5 em pouco mais de 1 minuto. Os criminosos deixaram um prejuízo total de R$400 mil. Logo depois da descoberta do roubo, a polícia passou a questionar a atitude dos PMs que abordaram os ladrões. Eles são o sargento Marcelo Silva Costa, que está na Polícia Militar há 24 anos, e o soldado Renato de Souza Freitas, há 9 anos na PM. Os dois disseram em depoimento que não foram chamados para apurar uma ocorrência. Alegaram que apenas estavam passando pelo local, acharam estranha a atitude dos homens e decidiram parar. A versão do dono do imóvel é diferente.
Um dos vizinhos do estabelecimento ao lado teria achado estranha a atitude de retirada dos materiais em pleno domingo. Esse vizinho teria chamado a polícia. A polícia nega a existência de qualquer ligação para o serviço de Disque Denúncia. Quando foram abordados, os ladrões teriam dito aos policiais que estavam recolhendo um material encontrado na calçada. Segundo eles, as coisas não pertenciam a ninguém. O sargento Marcelo disse que liberou os criminosos após consultar o centro de operações da Polícia Militar. A documentação do carro estava em ordem. O motorista do carro estava com a documentação em dia. 4 pessoas participaram do roubo. O carro usado na ação pertence a uma delas, o motorista. Ele é o agente penitenciário Marcelino Fernandes Rocha. Ele foi detido e se negou a falar com a polícia. Marcelino vai responder em liberdade pelo crime de furto, roubo em que não há uso ou ameaça de violência. O agente penitenciário é um funcionário concursado, não aparece no emprego desde março e deve ser expulso do trabalho. Os outros 3 ladrões não foram identificados pela polícia e estão foragidos. O ouvidor das polícias do estado de São Paulo analisou as imagens do flagrante e reprovou a atuação dos PMs. Há pelo menos um erro. Os PMs não checaram se havia autorização do dono do imóvel para retirar o material. Eles tinham, com certeza, que ter, no mínimo, a iniciativa de que aquele pessoal que estava lá mostrasse um documento comprovando que, no mínimo, era um locatário daquele imóvel. Eles teriam que ter pego esse pessoal, esses 2 indivíduos que estavam cometendo o furto, levado até a delegacia e feito com que a autoridade policial realizasse um flagrante. Por hora, a Polícia Militar afastou os 2 policiais dos serviços externos. Eles trabalham em serviços burocráticos e podem sofrer punições conforme a apuração da Corregedoria. O ouvidor não acredita na hipótese de corrupção. O que foi visto, não dá para colocar essa situação. Mas se houve isso daí, quem tem que apurar é a Corregedoria da Polícia Militar. Para ele, os PMs foram descuidados. O que houve foi negligência, assim, bem notória, por qualquer pessoa que assiste esse vídeo, vê que os policiais militares abordaram de uma forma muito negligente, o que não é normal nas abordagens da PM.